Olá, este é o trabalho de Operações Unitárias 2, conduzido pelo professor Dr. Samuel Cartacho. Os membros desta equipe são Caroline Souza, Daniel Nunes, Emanuel Rodrigues, Jonas Victor e Kevin Anderson. Esse trabalho ele propõe projetar um trocador de calor para uma determinada situação problema, sendo esta resfriar uma entrada de líquido quente, que no caso seria o leite integral, com uma corrente de água a temperatura ambiente de um trocador de calor. Nós temos os dados do sistema: temperatura de entrada do leite é 60 graus Celsius, temperatura de saída requerida é 50 graus Celsius, a temperatura de entrada da água, que seria, no caso, o fluido de refrigeração, seria 25 graus Celsius, e a temperatura de saída, 34 graus Celsius. Nós temos as vazões de cada fluido e suas alocações, sendo o leite alocado nos tubos e a água alocada no ânodo, que poderia ser o casco. Aliás, este trocador de calor ele é do modelo grampo. Aqui estão os materiais que utilizamos para a montagem. Utilizamos tubos de aquário, cano PVC e conexões, os splits. E os itens para a vedação: isopor, fita gomada e cola quente. Aqui tem algumas fotos de como foi a montagem, o processo de montagem. Nós primeiro conectamos os splits na entrada, os tubos na entrada dos splits. Esse aqui é a conexão de entrada, onde o leite entraria aqui nesse split principal e fluiria para estes secundários. E aqui foi utilizada a fita crepe para vedar totalmente estas conexões. Logo em seguida temos a alocação dos tubos, onde pela mesma entrada aqui do ano temos a entrada dos tubos e a saída dos tubos. Vale ressaltar que por dificuldades de montagem de materiais, os tubos foram dobrados em várias passagens para aumentar a eficiência de montagem do projeto. E aqui nós temos, como foi falado, a entrada e a saída dos tubos. E aqui nós temos demonstração do experimento. No caso, aqui nos tubos deveria fluir o leite, mas como a equipe estava testando na hora, o fluido escolhido foi a água, para ver se conseguia ela fluir dentro destes tubos. Como vocês podem ver, a gente faz uma pressão nessa garrafa d'água que está aqui e a água flui por estes tubos de aquário. E aí, logo em seguida ela irá sair. Pronto, como vocês podem ver, a água saiu. Logicamente ela não estava uma vazão muito alta, porque não tinha pressão realmente de uma torneira, mas sim de uma garrafa d'água, apenas pela diferença da perda de carga de pressão. Não era muito alto, mas serviu para demonstrar que o equipamento a princípio não estava vazando, tendo vazamentos, e o fluido conseguia passar normalmente pelos tubos. Tivemos alguns problemas em relação à montagem e apresentação. Houve muitos vazamentos. Nós constatamos que a vedação não foi totalmente garantida, mesmo com fitas, mesmo com isopor e mesmo com cola quente. E isso prejudicou na eficiência térmica, na troca de eficiência térmica. Também foi percebida que a temperatura ambiente no experimento estava acima do esperado, que logicamente afetou o processo de resfriamento. Vale ressaltar também que as conclusões elas foram baseadas em informações limitadas, até mesmo de alguns materiais e algumas estimativas. Então, logicamente, elas não podem ser totalmente generalizadas para situações reais. Foi constatado também na hora do experimento que
A temperatura de redução foi aproximada de 5 graus Celsius. A redução, quanto que na realidade a redução deveria ser de 10 graus Celsius, para o leite sair de 60 graus Celsius para 50 graus Celsius. E isso não ocorreu devido a esses dois fatores principais: a falta de vedação completa e a temperatura ambiente está elevada. E constatamos também que, investigando esses problemas, nós constatamos que essas variáveis têm que ser, o experimento tem que ser conduzido em locais totalmente controlados para que essas variáveis não saiam de controle, pois elas influenciam muito neste projeto de um trocador de calor. E agora será mostrado um pouco da parte computacional. Nós aqui temos as equações dos fluidos e tudo. Fluido quente, fluido frio, balanço de energia, os coeficientes de transferência de calor, os comprimentos de entrada das equações, os coeficientes globais de transferência de calor, as áreas, e aqui chegamos no código. Aqui houve a importação de algumas bibliotecas, como vocês podem ver aqui, houve a importação de algumas bibliotecas. E por fim, aqui está o código. O código será passado para o professor e aqui está o código completo e os resultados foram plotados a seguir. E como foi falado antes, o resultado experimental é muito diferente do resultado teórico computacional. Isso se deve aos fatores ambientes, principalmente os fatores humanos. O erro humano e o fator ambiental eles influenciaram nesse processo de troca térmica, que a princípio deveria ser simples, mas constatamos que era muito mais do que era esperado. E essa troca não ocorreu como deveria. E este é o nosso trabalho.